Apuramento de mais ou de menos valias contabilísticas no âmbito da alienação de ativos não correntes é o tema deste vídeo. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No âmbito das atividades de investimento, o comum é as empresas comprarem, adquirirem ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos financeiros, por aí fora. Mas por vezes as empresas vendem, e vendem nomeadamente ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, e vamos tratar especificamente destes. Quando uma empresa procede à alienação na sua atividade de investimento de ativos fixos tangíveis ou de intangíveis, vai apurar uma mais ou uma menos-valia. E vamos agora tratar na ótica contabilística, porque depois também existe a ótica fiscal. Mais e menos-valias contabilísticas. Para se apurar uma mais-valia contabilística, resulta da diferença entre o valor de realização líquido menos a quantia escriturada. Esta é a regra de ouro, a fórmula para o cálculo da mais-valia ou da menos-valia na perspectiva contabilística. Valor de realização líquido, que corresponde aos proventos da alienação deduzidos de custos diretamente atribuíveis quando existam, menos a quantia escriturada. A quantia escriturada do ativo é o seu custo, menos as depreciações acumuladas, menos as perdas por imparidade acumuladas. Se o resultado desta fórmula for positivo, temos mais-valia contabilística. Se o resultado desta fórmula for negativo, temos menos-valia contabilística. Se tivermos uma mais-valia contabilística, vamos ter de utilizar uma conta muito específica, que não se trata de rédito, porque estamos a falar de um rendimento, mas que não deriva da atividade ordinária da empresa. Não é uma venda, não é uma prestação de serviços, não é uma venda de mercadorias. Portanto, vamos para outros rendimentos, nomeadamente a conta 787, rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros, porque aqui estamos a falar neste vídeo de ativos não correntes, mas especificamente de ativos fixos tangíveis e também os intangíveis, e as alienações, que é a conta 7871 e que depois pode ser desdobrada em função de taxas de IVA, etc. Bom, vamos utilizar aqui a conta 7871, alienações, quando existe uma mais-valia. Se obtivermos uma menos-valia, estamos no âmbito das perdas e nesse âmbito temos uma 687, gastos e perdas em investimentos não financeiros, também alienações. E depois também tem a sua subdivisão em função do tipo de ativo, se é tangível, se é intangível, e também das taxas de IVA. Bom, agora vamos ver um exemplo. Temos aqui um exemplo de duas empresas, a empresa Alfa e a empresa Beta. Começando pela empresa Alfa, aqui o caso número 1. Vendeu um equipamento administrativo, ativo fixo tangível, portanto registado na conta 435. O seu custo de aquisição, na altura em que foi adquirido, 40.000 euros. E na altura em que adquiriu este ativo fixo tangível, pôde deduzir o IVA suportado. Nada obsta à dedução do IVA, portanto não está excluído o artigo 21 e a empresa deduziu o IVA. Entretanto, até àquele momento, as depreciações acumuladas, 25.000 euros. Logo, a quantia escriturada
é o valor de realização, portanto, o valor de, peço desculpa, a quantia escriturada é o valor de aquisição, portanto, o custo de aquisição, menos as depreciações acumuladas, 15 mil. E a empresa vende-o por 18 mil. Quando o valor de realização é superior à quantia escriturada, a fórmula dita positivo. Vamos ter uma mais-valia. 18 mil menos 15 mil, 3 mil de mais-valia. E, portanto, uma mais-valia registamos como um ganho. A conta 7871. Registro contabilístico. Em primeiro lugar, uma vez que, na altura em que foi adquirido por 40 mil, a empresa pôde deduzir o IVA, agora no ato da venda, portanto da alienação, é obrigatório liquidar o IVA. Ou seja, estes 18 mil euros, que neste caso estão sem IVA, vamos ter de aplicar na fatura emitida 23% sobre os 18 mil. E, portanto, aquilo que vamos na realidade cobrar é 18 mil mais 23%, o que dá 22.140. Portanto, considerando que recebemos a pronto pagamento, portanto, imediatamente, debitamos a conta depósitos à ordem por 22.140, senão debitaríamos uma conta de outros devedores por 22.140 e vamos desreconhecer as depreciações acumuladas, que elas estavam a crédito da conta 4385, agora vamos debitar a conta 4385, depreciações acumuladas, por 25 mil. Vamos desreconhecer o valor de aquisição que estava a débito dos ativos fixos tangíveis e equipamento administrativo. Agora registramos a crédito, 40 mil. Liquidamos o IVA na conta 2433, IVA liquidado, 4.140. E a tal mais-valia registra-se como rendimento na conta 7871, rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros, alienações 3 mil. E, portanto, este é o reconhecimento da alienação de um ativo fixo tangível, equipamento administrativo, que gerou uma mais-valia, que gerou um ganho para a empresa. A partir deste lançamento, o equipamento já não figura mais no balanço, porque quer o seu custo de aquisição, quer as suas depreciações acumuladas foram devidamente desreconhecidas e tudo se centra então no ganho ou na mais-valia, na ótica contabilística que vai figurar na nossa demonstração dos resultados no âmbito de outros rendimentos. Bom, depois temos um segundo exemplo, que é o exemplo da Beta SA. Portanto, neste caso, número 2, a empresa Beta vende um equipamento administrativo cujo custo de aquisição foi de 12 mil euros. Portanto, quando comprou este equipamento, adquiriu-o por 12 mil euros. Entretanto, sobre estes 12 mil euros, depois também suportou o IVA, pôde deduzir o IVA, que suportou sobre os 12 mil euros, e isso obriga agora na venda a ter de cobrar o IVA, a ter de aplicar a taxa de IVA e liquidar o mesmo. Este equipamento tinha depreciações acumuladas até àquele momento de 7 mil, o que significa que a sua quantia escriturada, ou seja, o custo de aquisição, menos as depreciações acumuladas, era de 5 mil. Mas a Beta vai
vender este equipamento administrativo apenas por 3.500 euros. Ora, quando se vende por um valor de realização inferior à quantia escriturada, gera-se uma menos-valia. E, portanto, a menos-valia é 3.500, portanto, o valor de realização, menos 5.000, ou seja, a quantia escriturada, negativo, menos 1.500. Portanto, isto gera, então, uma perda. A conta que vai aqui registar a menos-valia na perspectiva contabilística é a conta 6871, alienações, estamos a falar de uma perda. Portanto, é obrigatório emitir uma fatura por 3.500 euros, valor de realização, mais 23% de IVA, ou seja, 805, porque no momento em que foi comprado, a empresa deduziu o IVA. Quanto ao lançamento contabilístico, como é que se faz? Bom, considerando aqui que recebemos imediatamente o respectivo valor, debitamos a conta de depósitos à ordem por 4.305, portanto, o valor de realização mais o IVA. Entretanto, as depreciações acumuladas vão ser desreconhecidas porque elas estavam a crédito, passa o valor para débito, saldou essa conta. Debita-se gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, a tal menos-valia contabilística, gasto do período, outros gastos, 1.500. Credita-se a conta 435, ativos fixos tangíveis, equipamento administrativo, portanto estamos a desreconhecer o valor da aquisição que estava a débito, passa agora para crédito, e portanto este equipamento acaba de desaparecer agora do balanço e fica ali concentrado a menos-valia contabilística e, claro, uma vez que liquidamos o IVA, vamos reconhecer aqui este passivo para com o Estado, porque temos que entregar a quantia ao Estado, IVA liquidado, 805 euros. É um passivo, uma dívida, credita-se por 805. Depois disto tudo, portanto, temos a menos-valia na perspectiva contabilística, que na demonstração dos resultados virá para outros gastos. Bom, em relação ao IVA, e só para concluir, em ambos os casos liquidamos o IVA porque estamos a falar de equipamentos administrativos que na altura em que foram adquiridos, a empresa ou as empresas em causa, aqui são duas, é um caso para cada empresa, as empresas deduziram o IVA. No entanto, se eventualmente uma empresa tiver adquirido um equipamento e na altura da aquisição não pode ou não pôde deduzir o IVA, o caso, por exemplo, de uma viatura ligeira ou passageiros a gasóleo, em que não é permitido a dedução do IVA, quando, ou na altura, ou no momento em que venda esse elemento cujo IVA não pode ser deduzido, a operação goza de isenção. Ao abrigo do artigo 9º, isto é o que o artigo 9º que nos diz que estão isentos do imposto, depois no seu número 32, as transmissões de bens afetos exclusivamente a uma atividade isenta, quando não tenha sido objeto do direito à dedução, e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou afetação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução, nos termos do número 1 do artigo 21, e portanto nestes casos a empresa procede à venda e essa goza de isenção ao abrigo do artigo 9º, número 32, que não foi o caso, porque nestes casos a empresa, ou estas duas empresas, deduziram o IVA, logo têm de cobrar IVA nas faturas e de aplicar IVA liquidado no reconhecimento. Até à próxima videoaula.